Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clique Ali Informática. Pessoal, hoje nossa aula é sobre ameaças virtuais. Então, o que são as ameaças virtuais? Essa temática está relacionada com segurança da informação e com segurança de estação de trabalho. Então, assim, são temas correlatos, né? As ameaças virtuais são todas aquelas ameaças que podem comprometer um sistema computacional. Quando a gente fala de vírus de computador, né, de perigos de estragar nosso computador por conta de algum tipo de procedimento, que nem sempre é vírus, né, nós vamos verificar nessa aula, a gente está falando de ameaças virtuais, né, roubo de identidade, tem um monte de coisa que pode acontecer e que a gente tem que estar atento para poder se prevenir. Então, diante disso, vamos começar nossa aula falando sobre engenharia social. Então, o primeiro método que a gente tem de ataque, né, que a gente muitas vezes vê acontecendo por aí, ele está relacionado com a engenharia social. E o que é a engenharia social? Né? Engenharia social, ela é uma arte de enganar. Então, a gente muitas vezes recebe algum tipo de ligação, de informação, de pedido, onde a pessoa vai te convencer a lhe dar as informações que ela precisa. Então, a maior parte de invasão, de roubo de dados, de dinheiro, enfim, de prejuízos que a gente tem pela internet, a maior parte acontece por conta da engenharia social. A pessoa pode se disfarçar de um operador bancário, ela pode pedir dados cadastrais. Então, isso está relacionado à arte de enganar. Isso chama engenharia social e é por isso que ainda a gente verifica que tem venda de bilhetes premiados, tem várias coisas que a gente vê acontecendo até hoje, né? Que as pessoas caem, é o famoso golpe, tá? Então, é um tipo de ameaça, certo? A engenharia social é um tipo de ameaça virtual, né? Porque ela hoje atinge mais o ambiente virtual, os dados, né? Quanto aos vírus de computador, nós temos diversos tipos de vírus, categorias de ameaças. E os vírus estão mais relacionados à linha de códigos, né? Temos os vírus de aplicativos, que são códigos de programação que vai ser inserido dentro de um código legítimo. Então, quando você é contaminado por um vírus, ele afeta o seu sistema computacional entrando dentro de arquivos que vão ser executados pelo usuário. Por isso que a gente chama vírus de aplicativo. O que é um vírus de aplicativo? Né? É um vírus de aplicação. O Word, o Excel, o PowerPoint. Né? Nós temos vários tipos de vírus que vão afetar os aplicativos. Tá? Para essas ferramentas chamadas... Então, ele vai... Né? Antes de tudo, ele vai contaminar a sua aplicação. Toda vez que você executar a sua aplicação, você vai estar rodando esse vírus, que pode ter os mais diversos tipos de objetivos. Apagar arquivo, roubar dados. Então, tem várias finalidades, depende de quem fez o vírus. E dentro dessa categoria, vírus de aplicativos, nós temos uma categoria chamada vírus de macro, tá? Então, vou abrir um parênteses aqui para o vírus de macro, vou até tirar o vírus de aplicativo em tela, e você anota aí o que é vírus de macro, que é uma coisa importante. Os pacotes de escritório, eles possuem formas de automatizar tarefas. Você pode automatizar diversos tipos de tarefas, gerar mala direta, planilhas automatizadas, que usam um recurso chamado macro, que é um tipo de programação que nós temos aí nos pacotes de escritório. O vírus de macro ele afeta o computador por meio desses recursos. Então tem vários macros que podem danificar todos os documentos que você tem. Qualquer documento que você abre, ele pode ser alterado e danificado. Então quando pedir para você ativar macro, tem que ser uma fonte legítima e segura, tá bom? Então vírus de macro é um vírus que atinge o pacote de escritório Office, ok? Nós temos aqui um outro vírus de computador chamado bots, ou robot. São os robôs, tá? Esse tipo de vírus, os robôs, eles são vírus que uma vez instalado no computador, ele passa a ter o controle do seu computador.
O seu computador vai trabalhar para esse autor desse vírus. Então os robôs, eles ficam aguardando ordens. Eles são muito utilizados por hackers para fazer invasão, queda de servidores. Então você quer derrubar determinado serviço, você precisa de muitas máquinas trabalhando coletivamente. Então quando você coloca o vírus, você pode deixar ele na espera por um comando. Então ele é robô porque ele recebe comandos externos para fazer determinada ação. Tá? Normalmente ações criminosas, ações para derrubada de ambientes online, tem muito disso. Tá? Então os robôs são para isso, beleza? Temos outro vírus, categoria de vírus, chamado Worms. Worms é uma categoria de vírus que são os vermes, são vírus que se propagam e se espalham rapidamente pelo seu computador. Eles são muito transmitidos por conta de troca de pendrive e você coloca, ele se espalha com muita facilidade. O Worms pode ser usado também, ele se espalha por caixa de correio eletrônico, por documento de foto, por pendrive. Ele é terrível e ele pode conter também robôs. Pode ser usado o Worms para carregar robôs. Então quanto mais gente você contaminar, melhor. Então é um tipo de praga muito utilizada para contaminação em massa. Tá? Esses são os Worms. Nós temos o famoso Trojan. Trojan é o cavalo de Troia e esse nome vem da história do cavalo de Troia, que é um presente que foi dado no qual tinham diversos soldados dentro de um cavalo de madeira para invadir o exército. O exército invadir, né, naquela disputa entre os gregos e troianos, né? Então o cavalo de Troia é um presente dos gregos aos troianos para invadir o castelo, porque estando lá dentro você poderia sair de dentro desse cavalo. Uma vez recebido esse presente, você poderia abrir os portões para que o exército entrasse. Bom, no computador é a mesma coisa. O cavalo de Troia, ele vem travestido de aplicação. Então ele parece um presente, ele pode vir, ó, clica aqui, você recebeu um prêmio, baixa esse aplicativo que vai garantir a segurança do seu computador, abre esse cartão virtual de Natal, enfim. Então normalmente ele é transmitido em forma de vantagens, e quando você executa ele, ele vai abrir as portas do seu computador para permitir a invasão. Então o cavalo de Troia está relacionado com invasão de computadores. O Trojan é um vírus que permite o seu computador ser invadido, ser copiado dados, apagado dados, ver o que você está digitando, ver sua tela, capturar sua webcam, enfim. Cavalo de Troia normalmente é uma ferramenta que tem múltiplas funcionalidades. Você consegue fazer muita coisa com o cavalo de Troia, tá bom? Então muito cuidado, atualize seu antivírus. E se você está gostando das minhas aulas, pessoal, se inscreva aí, ó, custa nada, se inscreva, curta e vamos até o fim, beleza? Bora! Keylogger. Keylogger, ele é um programa que lê tudo que é digitado, ele guarda tudo que você digita no seu teclado e manda para quem te contaminou, tá? Então, o Keylogger é uma ferramenta que pode te espionar. É uma ferramenta de espionagem, onde você consegue ficar sabendo tudo que a pessoa faz no seu computador. Tudo que é digitado é enviado para quem te contaminou. E junto com o Keylogger, não bastasse eu pegar as teclas que foram digitadas, eu posso usar junto, combinado, existe um outro programa chamado Screenlogger. Screenlogger é uma ferramenta, tá? Que ela pode ser usada por mal, por isso que é uma ameaça virtual, né? Ela pode ser legal também, você pode comprar ferramentas de monitoramento do seu próprio computador, para saber quem está usando, para você entender se alguém está mexendo na sua máquina. Né? O Screenlogger, ele também pode fazer isso, ele pode tirar foto de tempos em tempos da sua câmera, da sua webcam e encaminhar via e-mail, por exemplo, para quem te contaminou. Então isso é uma forma de espionagem e tem alguns programas que fazem isso, né? Não vou falar quais, mas tem vários. Bom, aqui nós temos hooks, que são os boatos. Os boatos é uma forma ótima de disseminar vírus. As pessoas não aguentam uma notícia, uma tragédia muito absurda, uma coisa muito louca, uma notícia muito louca faz a pessoa clicar. Então é uma forma fácil de você espalhar vírus de todos os tipos. Então os hooks, a gente chama na informática de hooks, são os boatos, que agora está atualizado como fake news, né?
Então hoje em dia a gente ouve falar de fake news, são os hooks, são os boatos, tá? Boato é uma forma de ameaça virtual, porque eu posso fazer um e-mail colocando um boato onde você vai clicar para ver aquele vídeo, ver aquela notícia e vai ser contaminado. Então é uma forma de contaminação. Beleza? Só lembrando que juntei várias aulas hoje porque tá complicado, então tá meio corrido. Eu sei que vocês também querem conteúdo, então estamos indo junto. Spam. O spam é o e-mail não solicitado. É um tipo de ameaça que pode conter vírus, que pode conter notícias falsas, que pode conter anúncios falsos de lojas que não existem, né? Então, o spam, ele é o e-mail não solicitado, tá? Ele está relacionado com a caixa de correio eletrônico, com o Gmail, com o Outlook, né? Com os diversos tipos de e-mail que nós temos. É quando você recebe e-mails que você não pede e começa a aparecer e-mail de empresas que você nunca viu. Isso é uma ameaça também, porque muitas vezes essas empresas podem não ser idôneas, podem não ser verdadeiras, pode ser uma clonagem de um banco. Então o spam, ele é um tipo de ameaça virtual também. E aqui nós temos o ransomware. O ransomware, eu acredito que seja um dos mais poderosos vírus que nós temos hoje, tá? Para corporação, principalmente, para empresas. O ransomware é um tipo de vírus que ele, uma vez instalado no seu computador, uma vez que você pega esse vírus, ele vai pegar todos os seus dados e vai criptografar. Mas o que é isso, criptografar? Ele vai pegar seus dados e vai empacotar todo ele dentro de uma caixa, vai pegar esse baú, fechar e colocar um cadeado. E você só consegue seus dados de volta se você tiver a senha. E daí é o sequestro de dados. Aliado a isso, vem uma mensagem na sua tela com um e-mail e com um pedido de resgate com a promessa da chave para abertura, para descriptografar esses dados e você recuperar seus dados. Então esse vírus ele é terrível porque uma vez que você pega ransomware, a criptografia é um processo que não dá para quebrar, que nem dependendo a forma que é feita, e normalmente como é feito pelo ransomware, o código criptográfico é muito complexo, então não tem como quebrar esse cadeado. Então pensa uma vez você ter um ransomware e pega todos os dados do seu computador e pede um resgate. Se for uma empresa grande aí, pegar todos os dados do servidor e você não tem backup, você tem que às vezes falar, ó, eu vou ter que tentar arriscar, jogar um dinheiro fora para ver se eles me mandam um código para eu recuperar meus dados, né? Então, essas são algumas ameaças virtuais. Agradeço a todos vocês, um abraço e bons estudos. E vamos continuar, gente. Quem estuda